Graça e paz para os irmãos que estão aqui, para os irmãos que estão em casa nos acompanhando da live. E mais uma vez nós queremos, externar sentimento pela família do nosso irmão Wesley, que o Senhor recolheu essa semana. Queremos deixar mais uma vez nosso sentimento à nossa irmã Raquel, tão querida, que está aqui na Save Kids, está trabalhando, juntamente com a pastora Fabiana e a equipe da Save Kids. Deus abençoe a vida da nossa irmã Raquel, dê força a ela para continuar a sua trajetória, combatendo o seu bom combate, para que Deus venha capacitar a vida dela na criação dos seus filhos e dizer que ela não está só. Você tem uma igreja que te ama, está orando por você, e a toda a família também do nosso irmão Wesley, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs. E nós cremos, irmãos, que Deus vai nos dar força. E enquanto eu estava em casa, eu falava assim: Deus, como vai ser, cultuar a Ti, como vai ser, pode ficar, como vai ser estar no congresso. Viemos na quinta-feira, de um luto, e o Senhor tem colocado um louvor no meu coração, da nossa amada irmã Estela, que quando também perdeu o seu filho, que ela chegou para Deus e falou assim: Deus, como é que eu vou falar que o Senhor cura? Como é que eu vou dizer que o Senhor salva se o Senhor não curou o meu filho? E ele disse: se Ele quiser, ela escreveu, se Ele quiser, Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora um milagre sou eu. Será que você poderia dizer para Deus nessa noite que um milagre é você? Talvez a resposta de Deus para as nossas vidas foi não, mas nós somos um milagre porque nós estamos aqui nessa noite. Então não deixe de adorar a Deus só porque Ele te disse não, só porque talvez uma porta se fechou, só porque alguém o Senhor levou, porque um milagre ainda continua sendo você, amém? Porque Deus continua sendo Deus, Ele dizendo sim ou Ele dizendo não, amém? Pode se assentar nessa noite. E a palavra que o Senhor liberou aos nossos corações, essa superação não quer ficar, gente. Vocês não estão entendendo, A superação hoje tá que tá. Hoje a superação tá com vontade própria. Já caiu uma letra, já caiu outra letra. Mas os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui, sabem que é superação, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth. Ruth, não existe, irmãos, um personagem na Bíblia. Eu confesso para os irmãos que eu futuquei, eu vasculhei a Bíblia. Mas não existe um personagem tão forte que nos fale de superação como Noemi. Então, nessa noite, nós vamos mais uma vez falar sobre Noemi. Livro de Ruth, Ruth capítulo 1, amém? Ruth, se aparecer no telão ali vocês me avisam, tá, gente? Que eu tô procurando aqui, achei. Ruth capítulo 1, a partir do versículo... Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui. Deus abençoe todos os irmãos que estão aqui nessa noite. Você que saiu do seu lar. Eu tenho certeza que o Senhor fala tremendamente aos seus corações. E eu estou muito feliz, irmão, de estar aqui. Tem duas amigas minhas aqui. Amigas de infância, amigas de colégio, gente. Olha que coisa boa, Da escola para a vida. E uma delas veio da Bolívia, tá, gente? Desculpa, tá? Veio da Bolívia, está aqui nessa noite. Então hoje eu estou me sentindo muito feliz, honrada dela estar aqui. A minha amiga que mora também aqui do lado, minha amiga Camila. Não fica com ciúme, não, tá bom, amiga? Mas é porque ela veio de tão longe da Bolívia, então não tem como não dizer isso. Então Deus abençoe a vida das minhas amigas que estão aqui. Meu pai que o diga, pai?
preparava o nosso almoço. Eu ligava, pai, a gente tá indo almoçar aí, vindo da escola. A gente fazia aquela bagunça boa de escola. Tempo bom que não volta, né, irmãos? Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1, que nos diz assim: nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, pelo qual um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus filhos. Amém? E aqui se inicia a história dessa família. Se inicia a história da família de Noemi. Se por acaso eu direcionar a palavra um pouco para as mulheres, meninos, não se sintam ofendidos, a palavra também para vocês. Mas como hoje nós estamos num congresso de mulheres, né? Então a palavra vai ser um pouco mais para as meninas, mas vocês também estão incluídos no papel. Tá bom, meninos? Então, Noemi, né, que começa a história de Noemi. O interessante, irmãos, que quando a gente começa, né, o capítulo, o livro de Ruth, essa história, o texto nos narra que essa família morava em Belém. E todos nós sabemos que Belém é a casa do pão, que tem por significado a casa do pão. Só que no tempo onde os juízes, porque nessa época os juízes que governavam, houve uma grande fome. Que interessante. Na casa do pão, houve falta de pão? Como assim? Como que em Belém de Judá, que era a casa do pão, houve um período da falta de pão? O que eu aprendo com o Espírito Santo nessa noite? Que mesmo estando na casa do pão, vai existir fases que vai faltar o pão. Mas lá ainda continua sendo o nosso lugar seguro. Mesmo a casa do pão, passando por situações difíceis, lá ainda continua sendo Belém, a casa do pão. Então por que Noemi, juntamente com seu esposo, Elimeleque, decidiram sair da casa do pão? Olhando para a nossa vida hoje, olhando para a nossa realidade como igreja, muitas igrejas talvez passam por crises. E sabe qual é a nossa primeira atitude? Sair da casa do pão. Mas eu quero falar com os irmãos nessa noite, que a casa do pão, mesmo passando por crises, ainda continua sendo lugar seguro. Mas essa família decidiu sair da casa do pão. Decidiram peregrinar para uma terra estrangeira. Foram parar em Moabe, né? Hashtag parti. Fui para Moabe. E chegando em Moabe, o texto nos narra que o seu esposo vem a falecer. Primeira crise, primeiro baque que aquela mulher sofre é ficar viúva, perder o seu companheiro de vida, o seu esposo, e ela ter que criar os seus 2 filhos sozinha numa terra estrangeira. E aí a palavra nos fala que os seus filhos casam com mulheres moabitas. E depois, aqui no capítulo 1 de Ruth, vem nos dizendo que esses 2 homens vêm a falecer. Que tragédia. Mas eu não estou aqui para julgar a vida de Noemi. Eu não estou aqui dizendo que pelo fato dela sair da casa do pão, houve essa tragédia. Mas o que o Espírito Santo nos alerta, porque nós temos que olhar o exemplo da vida dessa mulher. Porque se Deus deixou na Bíblia, é para que eu e você possamos olhar e analisar que talvez se ela tivesse em Belém, na casa do pão, mesmo passando por crise, ela talvez não poderia ter perdido seu filho e nem o seu marido. E existem pessoas que estão pagando alto preço porque decidiram
sair da casa do pão. Estão vivendo as suas próprias vontades em terras estrangeiras e por causa disso estão pagando um alto preço. Mas o Espírito Santo está nos alertando nessa noite que é tempo de voltar para a casa do pão. E aqui, no versículo 7 do capítulo 1, depois de ter passado por isso tudo, Noemi fica sabendo que lá em Belém, na casa do pão, as coisas melhoraram. As coisas não estavam mais como ela no dia que ela partiu. Então ela decidiu voltar juntamente com as suas noras. Só que aqui no versículo 7, nos fala assim: pelo que saiu do lugar onde estava com as suas duas noras, indo ela pelo caminho para voltar para a terra de Judá. Versículo 8, disse Noemi às suas noras: ide e voltai cada uma para a sua casa. As noras decidiram ir com a sua sogra. Sabe que coisa mais linda, irmãos? Essas mulheres, elas eram moabitas. Só Noemi era de Judá, Belém de Judá. Ou seja, só ela conhecia quem era Deus. Mas por causa do testemunho daquela mulher, o Deus daquela mulher influenciou na vida daquelas mulheres, a ponto das mulheres querer ir com ela. Será que nós estamos sendo influências na vida de pessoas? Mesmo a casa de Noemi passando por tragédias, aquelas mulheres ainda viram a fé de Noemi. Que coisa mais linda, irmãos. A fé de Noemi não foi abalada diante dos problemas que ela estava passando. Mesmo que versículos à frente nos diz que Noemi fala: não me chame que eu estou amarga. Ela não fala sobre isso. Mesmo assim não significa que a fé dela foi abalada. Ela estava passando por fases difíceis. Mas se ela fosse uma pessoa que ela não dava testemunho, aquelas mulheres não iam querer ir com ela. E aqui diz que no caminho Noemi libera aquelas jovens e fala: se vocês quiserem vir comigo, tudo bem, mas vocês não têm compromisso, vocês podem ir. E aqui nos diz, olha que coisa, que Orfa, ela se despede de sua sogra, mas Ruth decide ir. E como hoje nós estamos falando sobre superação, irmãos, superação significa ação de superar, ultrapassar uma situação desagradável, ação de vencer. Noemi, ela tinha duas opções na sua vida. Ou ela continuava em Moabe até o dia da sua morte, ou ela voltaria para Belém, a casa do pão. E o Espírito Santo nessa noite ministra os nossos corações, que é tempo da gente voltar para a casa do pão. Mas sabe por que hoje o Espírito Santo está nos autorizando a voltar para a casa do pão? Porque lá em Moabe, eles só vão ouvir da nossa vitória. O Espírito Santo hoje nos autoriza a voltar para Belém, para a casa do pão, porque quando Moabe, as pessoas que estão em Moabe ouvir falar de Noemi, vão dizer: quem é Noemi que saiu daqui, aquela que perdeu seu marido e seus filhos? Como ela está? Ela está super bem. Mas para isso acontecer, para as pessoas em Moabe ouvir notícias minha e sua, primeiro é preciso voltar para a casa do pão. E hoje o Espírito Santo nos autoriza a sair da nossa zona de conforto, a sair da zona de dor, de luto, da onde você estiver preso, triste, algemado. Talvez você está no fundo do poço. O Espírito Santo nessa noite te autoriza a se levantar e voltar para Belém, porque em Moabe só vai haver notícias
notícia de você e dizer: Noemi, ela se superou. Noemi, ela se levantou. Noemi deu a volta por cima. Porque Deus estava com ela. Porque o nosso Deus de Israel, Ele ainda continua sendo Deus. É Ele que dá vida. É Ele que tira a vida. É Ele que abre portas, é Ele que fecha portas. Ele ainda continua no controle de tudo. E Moabe só vai ouvir notícias nossas. E a primeira atitude que Noemi teve para viver a sua superação foi voltar para a casa do pão, foi voltar para Belém. E segundo o que nós acabamos de ler, ela não obrigou as noras voltarem com ela. Ela deixou elas à vontade. Só que aqui nos diz que Orfa, ela se despediu, mas Ruth ficou. Podemos olhar e falar assim: que menina sem coração, largou a sua sogra, né, missionária? Que menina sem coração, largou a sua sogra no momento que ela mais precisava. Ah, meu Deus. Não, irmãos, não vamos julgar a órfã. Sabe por quê? Deus naquele momento estava fechando um ciclo na vida de Noemi. Deus naquele momento, missionária, estava fechando uma fase na vida de Noemi. O Senhor estava dizendo assim: Noemi, até aqui você viveu o luto. Noemi, até aqui você viveu o choro. Noemi, até aqui você viveu a porta fechada, o desemprego. Vão recebendo aí. Noemi, até aqui você viveu a crise no seu casamento, Noemi. Noemi, até que você viveu o abandono que o marido foi embora, Noemi. Noemi, até que você viveu a crise do seu filho que está nas drogas, Noemi. Noemi, até que você viveu a crise da enfermidade que chegou na sua vida, Noemi. Mas a partir de hoje, eu estou fechando esse ciclo na sua vida. Eu estou fechando essa fase de tristeza. E eu estou abrindo uma fase de dupla honra, de alegria, de superação. E só vai com você aqueles que estão preparados na caminhada contigo. E Orfa, infelizmente, não vai conseguir levar o peso, mas Ruth vai. Então, Ruth, você está autorizada para ir com ela, mas Orfa não. Não questione quem Deus está tirando da sua vida. Não questione quem Deus está fazendo perder o seu contato, porque é Ele que está tirando. Porque essas pessoas não vão influenciar nada lá na frente. Não vai influenciar no processo que Deus está fazendo na sua vida. Aleluia. É tempo de você começar a bloquear pessoas. É tempo de você começar a excluir pessoas. É tempo de você parar de ficar chorando quem partiu. Se alegre com quem está ficando. Faz parte do processo. É Deus que está deixando somente os necessários na sua caminhada. É Deus que está deixando pessoas que vão te levar no braço, vão te carregar, como Ur e Arão fizeram com Moisés. Deixa, se despeça. Beijo. Deus abençoe a sua vida, que você cresça onde você estiver. Mas só vai comigo, só vai seguir Ruth. Ruth, porque Ruth é capaz de dizer: aonde você pousar, eu vou pousar. Aonde você estiver, eu estiver. O teu Deus será o meu Deus. Deus quer pessoas assim do nosso lado. Chega de pessoas que nos abraçam, tapinho nas costas, mas quando vem o dia mal, quando vem o luto, quando vem as dificuldades, é o primeiro a nos abandonar. Chega desse tempo, é tempo de subir o nível, é tempo de subir o nível, é tempo de ter pessoas sinceras do nosso lado, que fala
de nós pelas costas positivo. Existe uma frase que está rolando aí que fala: Deus tira pessoas da nossa vida porque Ele ouve conversas que a gente não pode ouvir. Deixa Deus tirar, porque eu não escuto conversas, mas Ele escuta. Não questione quem foi embora. Ai, tá doendo. A partir de hoje se alegra. E fala: só tá os necessários. Só tá os sobreviventes. Então a segunda coisa que a gente aprende com essa mulher para viver a superação é carregar com a gente somente quem Deus quer. Aleluia. Versículo 19 do capítulo 1 ainda. E aqui diz que Noemi, ela parte com Ruth. E chegando lá em Belém, ela é abordada. Olha que diz, versículo 19 do capítulo 1. E ambas se foram até chegarem a Belém. E quando elas entraram em Belém, todos os que habitavam da cidade se comoveram por causa delas, dizendo que porventura Noemi... E ela já respondeu: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Agora vamos pular para o capítulo 4. Já estou terminando. Capítulo 4, versículo 14. E as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor, e tornou-se o seu nome famoso em Israel. Sabe aquele mesmo povo que abordou Noemi quando ela voltou para Belém? E nós acabamos de ler aqui, do capítulo 1, versículo 19, a cidade toda se comoveu. A cidade toda olhou para aquela mulher e falou: que tristeza. Essa mulher saiu daqui com a sua família, seus filhos pequenos, e agora está voltando só com uma nora. Irmãos, Deus proverá. Essa luta que você está passando, esse deserto que você está passando, esse luto que você está passando, essa porta que se fechou na sua vida financeira, essa enfermidade, essa crise na família, é tudo para te promover, é tudo para lá na frente concluir o que Deus vai fazer na sua vida. Hoje nós não entendemos o que Noemi estava passando, ela não conseguia entender, mas aqui no capítulo 4, quando Ruth casa com Boaz e tem o seu filho, e aqui diz que toda Israel teve que ver o que Deus fez na vida daquelas mulheres. Aquelas mulheres que voltaram sem nada, desamparada, Deus a honrou, porque elas se posicionaram e disseram: estamos passando por dor, mas nós não vamos desistir do nosso Deus. Hoje é tempo de superação, é tempo de se levantar. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de pandemia, dias onde a gente temos visto pessoas queridas indo embora, mas nós temos que entender que nós ainda estamos aqui combatendo o nosso bom combate. Então nós temos que nos levantar e superar toda essa crise em Cristo, sozinhos não, mas em Deus. Assim como Noemi e Ruth, elas superaram a dor, o luto em Deus. Elas voltaram sem nada, mas não ficaram sem nada, porque elas confiaram no Deus que provê todas as coisas.
A palavra nos diz que desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Essa luta que nós estamos passando é Deus forjando o nosso caráter, é Deus nos preparando para grandes coisas lá na frente. Aceita, dói. Eu já passei por momentos difíceis na minha vida. Eu tive que me submeter à cirurgia no meu pé. Eu tive que passar momentos de dor. Eu tive que ficar em cima de uma cama, sem poder andar. Foi difícil, pastora, muito. Mas isso tudo, Deus estava me preparando para estar aqui hoje. E outros momentos difíceis que eu passei, crises que eu tive no meu estômago, quem me acompanhou de perto viu que eu passava mal. Tinha dia que nem água parava no estômago. Mas tudo isso foi para empurrar para o propósito de Deus. Mas quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue entender. Mas a palavra hoje é superação. A palavra hoje é se levantar. A palavra hoje é ação para vencer. Tá doendo, mas eu não vou ficar prostrado. Tá doendo, mas eu não vou parar. Tá doendo, mas eu vou reagir. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados. E quando Noemi segurou aquela criança, que foi simplesmente aquela criança que nasceu, foi o avô do rei Davi. Tem noção? Aquela criança que foi gerada de Ruth, entrou na descendência de Jesus. De uma mulher que não tinha nada, duas mulheres na verdade, Noemi e Ruth, que saíram de Moabe sem nada, entrou na linhagem do nosso Salvador Jesus Cristo. E é assim que Deus faz. Em tempos de crises, você já ouviu isso? É para nos promover. Tempo de crises é para nos fortalecer e dizer que Deus ainda está no controle. O nosso Pai ainda está no controle. Não tem todo mundo dizendo o Pai está on? O Pai está on. E para terminar, eu gostaria de contar uma história. Eu ouvi esses dias, falou muito ao meu coração. Um pastor que contou. Ele disse que uma senhora tinha muito medo de andar de avião. E ela entrou nesse avião. E no meio da viagem, teve uma turbulência. Começou o avião, a balançar. E o que chamou a atenção dela era uma criança que estava tranquilo desenhando. E todo mundo desesperado, ela clamando todos os anjos, todos os santos que existiam. E aquela criança, irmãos, calmo, desenhando. E aquela senhora desesperada. E quando passou a turbulência, aquela senhora chegou perto daquela criança e falou assim: menino! E ele continuou desenhando. Menino, por que você está tão calmo assim, tão tranquilo? Você não está vendo o que aconteceu no avião? Ele virou para ela e falou assim: não, porque o meu pai é o piloto. Ei, o teu pai é o piloto do teu avião. Enquanto teu pai for o teu piloto, o teu avião pode passar por turbulência, mas ele não vai cair. Tenha fé desse menino nessa noite. Se supere, não nas tuas forças, porque de nós não temos nada. Somos pequenos, somos frágeis. Tem dia que a gente acorda como um Hulk espiritual. Mas tem dia que a gente acorda tão fraquinho. Mas se apegue no teu Deus. Esconda a tua fé nele. Faça como Noemi. Em tempos de crise, esteja na casa do pão, porque o restante é com ele. Amém? Vamos orar nessa noite.